Boa noite, querido, querida. Seja muito bem-vindo a mais um Podcast. E hoje, de maneira especial, o Podcast de encerramento da nossa temporada 2022. Foi uma alegria, um enorme prazer ter você conosco aqui, todos esses encontros. Hoje, mais uma vez, muito bem acompanhado, é claro, do nosso digníssimo pastor Abraão. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. E aquela, né, a rainha da beleza da igreja, aquela que sabe combinar as peças de roupa e nos instrui a sermos um pouquinho menos largados, né, pastor? Seja bem-vinda, Luciane. Tudo bom, querida? Tudo bem, que honra. Muito obrigada. Só esqueceu de dizer que a Luciane é nossa diretora de comunicação. Né? Mas é porque a pessoa não pode ser boa só em uma coisa, né? Ser boa em comunicar e se vestir como um trapo não pode, né? Então ela comunica por meio... né, da sua presença. Imagem também, né? Mas o pastor Wilson é muito meu amigo. Obrigado, pastor Wilson. Querida, obrigado pelo elogio. Obrigada, pastor Abraão. A gente, esse é o último desse ano? Isso. É mesmo? Nossa, passou rápido, né? Passou rápido. Estamos encerrando, né, essa temporada 2022 e felizes aqui por tudo que a gente apresentou durante esse ano, todos os debates. Trouxemos vários temas, né? Bacanas. Luciane, você olhando de fora... O que você achou, assim, fazendo um balanço geral? Porque você algumas vezes esteve aqui na bancada com a gente, em algumas das discussões, provocando e trazendo questionamentos, mas você analisou todos os demais de fora, dali da produção direitinho. O que é que você achou? Qual o seu apanhado geral desse podcast, dessa proposta do Podcast em 2022? Eu acho que é um espaço muito importante, estratégico. Eu sempre falo, né? A igreja tem que ocupar esses espaços e falar sobre temas que diz respeito aos dilemas da vida, que fala para as pessoas à luz da Bíblia. Então, acho que foi muito enriquecedor. A gente começou em março, estamos encerrando agora aqui em dezembro. E a gente trouxe muitos temas importantes. Falamos de educação financeira, falamos de saúde emocional, falamos de espiritualidade, falamos de qualidade do sono. Descobrimos que o Wilson tinha TDAH. Então. Só eu, né? E não só os debates foram muito enriquecedores, especialistas com profundidade nos assuntos que eles abordaram aqui. A gente ouviu muito, trocou muito no chat, as pessoas mandavam no direct da IBAN. Então, assim, foi uma oportunidade muito boa. A gente não vai parar por aqui, né? Estamos encerrando hoje a temporada 2022, mas em 2023... Fevereiro vem aí, queridos. Com novidades, novos temas. E se você tem sugestões de temas também que você gostaria de ouvir aqui nesse bate-papo tão enriquecedor, compartilhe, mande pra gente no chat, nas nossas redes sociais. Eu acho que essa é a oportunidade mesmo. A gente precisa ocupar esses espaços, abordar esses temas para buscar ter uma qualidade de vida na plenitude, que é o que Jesus Cristo, né, traz pra gente, propõe pra gente. Vida em abundância. Eu especificamente me senti muito instruído no ano de 2022. Aprendi muita coisa aqui. Agora, uma coisa que animou muito a gente foi ter algumas pessoas caminhando com a gente bem de perto, né? Ali ao vivo, porque uma coisa é você ver o podcast posteriormente, outra coisa é você participar ao vivo e participar do chat, aquela coisa toda. E nós tivemos alguns que... Como não citar nossa digníssima Nil Portugal, né? Rapaz, a menina Parabéns, bate amigo. ponto, velho. Olha, eu desconfio que ela é mais pontual no podcast do que muita gente no seu emprego, viu? É mesmo. Pode reparar nisso aí. Mas foi um prazer, uma alegria tremenda. E muito bom poder receber as pessoas, poder comunicar e partilhar, né? A nossa proposta justamente é trabalhar a questão dos dilemas da vida na perspectiva cristã e poder conversar livremente sobre assuntos que têm a ver com o nosso universo, que têm a ver com a vida de cada um daqueles que participam com a gente e problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Eu enfrento na minha casa, você na sua, no dia a dia. Quer dizer, o fato de ser cristão não nos isenta desses dilemas da vida. Aliás, eu acho que uma proposta terrível que tem sido apresentada hoje é essa ideia de que você, ao receber a Cristo, automaticamente todos os seus problemas são cancelados e resolvidos. Isso é uma farsa. Quem prega isso, prega uma farsa. Não é verdade. Nós temos questões com as quais nós teremos que lidar e a maior prova disso é que praticamente todos os assuntos que você citou, que foram abordados aqui durante esse ano, eles tinham um respaldo bíblico interessantíssimo por trás. Uma base muito sólida que fez com que esses temas... que a discussão desses temas fosse bastante enriquecida aqui, a partir não só do nosso conhecimento, das nossas experiências particulares, porque quando simplesmente você tem a experiência particular,
Você trabalha muito no que hoje em dia as pessoas chamam de achômetro, né? Cada um tem sua opinião, todo mundo tem opinião sobre tudo hoje. Agora há pouco a gente está falando sobre o quê aqui? Futebol. Sobre a Copa, não é? Tínhamos então, definido como poderíamos ter ganhado aqui, né? Nós temos as nossas opiniões sobre a Copa, mas uma coisa é você ter a opinião, outra coisa é você ter a base sólida de sustentabilidade daquilo que você está dizendo, tendo todos os fatores em mãos. Então, o podcast nesse ano foi bastante importante nessa direção, né? Em aspectos práticos, né? Quando se pensa em dilemas da vida e se associa isso à fé que o cristão tem, é como eu posso ter a minha fé aplicada também, né? Como eu posso sair desse campo da teoria, eu recebi a fé, eu tenho a fé dentro de mim dada por Deus, né? Mas o que de fato isso me torna diferente? O que de fato isso, por meio da busca do conhecimento, me exercita a praticar a fé da forma que Deus deseja da minha parte, né? É o lado concreto da fé, não é só subjetivo. A fé é subjetiva, não é? Mas ela não é só subjetiva. E que torna isso o nosso desejo de transmitir às pessoas que nos escutam de que não é porque fomos alcançados por tamanha fé que agora viveremos cegos, encabrestados, sem buscar conhecimento, e como se essa fé fosse capaz de me conduzir a fazer tudo o que eu preciso sem ter uma parte de contrapartida nossa, né? De buscar o conhecimento. Como dizia o grande escritor John Stott, crer é também pensar. Exatamente. Perfeito. E assim, diante de todos os discursos, as propostas que a gente trouxe esse ano, né? Eu vim aqui como uma representante para, nesse bate-papo, provocar os dois também. Fazer algumas perguntas para vocês. E aí a gente está finalizando o ano, 365 dias indo embora, 2022, né? Passa a ser passado totalmente. Pois é, e 2023 está aí, chegando. Como é que a gente fica assim? Muitas pessoas se perguntam, mas esse ano eu não consegui realizar todos os meus sonhos. Nem aqueles projetos mais simples, do casamento, a compra da casa própria, estabilidade financeira, o meu emprego, né? Eu tô com alguns problemas sérios, mas e agora? Eu vou deprimir, eu vou me abater, eu vou confiar, eu vou ter esperança? Depende mais de mim ou eu preciso depender mais de Deus para realizar todos esses projetos? Então, pastores, o que é que a gente fala para essas pessoas? Eu acho uma grande vantagem que a gente tem para começar a responder isso é a nossa diferença de idade. Exatamente. Não é? Então, quando eu estava ali na casa entre os 20 e 30, eu tinha uma perspectiva e eu te daria uma resposta. Hoje, chegando perto dos 60, eu tenho outra perspectiva. Por exemplo, a perspectiva de que o ano novo será um ano de realizações já não é mais importante para mim. Por quê? Porque eu sei que a gente tem uma agenda pessoal a ser cumprida, mas que ao mesmo tempo a gente tem um aspecto de mistério, um aspecto não revelado a nós, que está preparado para nós e que a gente vai ter que viver independente da nossa vontade ou da nossa ação. Com isso eu não quero dizer que a gente não vai planejar o ano que vem, muito pelo contrário, vocês me conhecem, sabem. Eu confio muito quando a palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, eu tenho assim, coisas que eu pretendo fazer nesse próximo ano, mas que elas não são tão determinantes ao ponto de eu querer controlar minha vida com um controle remoto nas mãos. Isso não vai acontecer. Viver pela fé não é brincadeira. Confiar em Deus e assim, eu vou descansar porque eu já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus, não é uma coisa simples. Mas é algo que quanto mais você vai vivendo e vai vivendo com Deus, mais você vai percebendo, desculpe, que não é tão complexo assim. Não é tão difícil. Há uma parte que é nossa e tem uma parte que é dele. No final, todas as coisas estão debaixo do cuidado dele. Verdade. Apesar de termos praticamente 30 anos nos separando de vida, né? Eu tenho o privilégio de caminhar com pessoas muito mais maduras no exercício do meu ministério.
somado ao fato de que Deus acaba chamando a gente para algumas coisas mais cedo e isso ou a gente sofre e amadurece, ou a gente vai sofrer sem amadurecer e vai continuar sofrendo, né? Então, planos para 2023 certamente eu tenho, no âmbito ministerial, no âmbito familiar. E eu acho que vai muito dessa ideia, pastor, que o senhor falou. Só que eu acho que é importante o senso de missão ele não se perder, né? Muitas pessoas desejam alcançar muitas coisas. Às vezes elas não são disciplinadas suficientemente. Às vezes elas não perseguem o seu objetivo da maneira como deveriam. E às vezes elas não têm a direção correta. Se é que tem a direção, né? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando nós perseguimos objetivos que não são objetivos de Deus para nós, certamente isso gerará muita frustração em nosso coração. De duas maneiras. Ou não alcançando o objetivo, ou alcançando e percebendo que não era daquilo que você precisava. Então, independentemente dos planos a serem cumpridos ou a serem executados no ano de 2023 que existem na minha cabeça, é o quanto que eu estou debaixo da missão de Deus. O quanto Deus tem direcionado a minha vida, a minha família, a minha história, e o quanto eu continuo sensível. Uma coisa importante que eu acho que o pastor falou nós temos planos, mas se a gente não mantiver a sensibilidade de entender o que Deus quer de nós, a gente corre um sério risco de que para executar alguns desses planos, nós passemos por cima de pau e pedra. Sacrifiquemos pessoas, processos, e no final a gente alcance objetivos com um processo que mais trouxe ônus do que, de fato, alegria ao nosso coração. E quando eu digo alegria, não é simplesmente, eu estou alegre. É alegre por saber que Deus conduziu isso, né? Então, é sempre um dilema. Eu tenho aprendido a se preocupar menos, né? Tem um aspecto no futuro que tem a ver com mistério. Quando Deus chega para Josué, no capítulo 1 de Josué, ele fala assim, ele diz para Josué, seja forte e corajoso. Josué tinha uma missão, você falou algo importante, o senso da missão. A missão eu estou substituindo um lendário, um líder lendário, Moisés. Eu tenho a responsabilidade de dar sequência ao que Moisés fez até aqui. E Moisés fez algo muito arriscado. Ele retira toda uma população, a mão de obra base do Egito, ele retira todo mundo e coloca num deserto em direção a uma terra que ele nem conhecia. Por causa de uma promessa. E lá no final, bem na entrada da terra prometida, Deus o leva, Deus tira a vida de Moisés e Josué é responsabilizado por entrar nessa nova etapa. Substituir um grande líder e entrar nessa etapa. O que é que tem de perspectiva de futuro aí? Nada. Ele sabe que vai ser guerra, porque o povo lá é armado, é de top gigante, é um povo muito mais numeroso do que a nação de Israel. Eles não têm armamento nenhum. Pior, é uma geração que praticamente nasceu no deserto. Então não sabem nada sobre guerrear. Não sabe nada. Nada. O que eles sabem são técnicas de sobrevivência. E eles têm um futuro pela frente para ser trabalhado. E Deus anima o coração de Josué dizendo para ele, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, porque você vai fazer com que esse povo entre nessa terra. Mas aí Deus diz assim, tão somente tome cuidado para você fazer de acordo com o que foi orientado pelo meu servo Moisés a partir da palavra. Dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Nem para a esquerda. Então, eu acho bastante interessante que Deus tenha dito isso, porque toda vez que Deus chega para qualquer um de nós e diz assim, seja forte e corajoso. Opa, você pode esperar que... Segura, meu amigo. Segura as calças. Segura que a coisa não vai ser brincadeira. Mas o fato de Deus dizer ser forte e corajoso tem uma implicação muito positiva, que é o fato de que você sabe que você tem um desafio pela frente, mas você tem um Deus que está te orientando a ser forte e corajoso nele. E esse Deus é maior do que o desafio que você tem a ser vivido. Um aspecto complementar a esse é saber que o exercício da nossa fé, olha, mais uma vez nós falando de fé, né? Às vezes, viver o propósito de Deus para as nossas vidas é ser instruído, às vezes, só até o próximo passo. Isso.
Isso. Eu acho legal, vê bem. Entendeu? Eu ouvi, eu era bem mais novo do que você quando eu ouvi o Guilherme Kerr falar sobre isso. Ele disse, imagine, ele falou sobre vontade de Deus, né? Vontade revelada de Deus. Ele diz, Deus não dá o plano todo, não dá o mapa todo. Mas é como se você estivesse numa estrada desconhecida viajando à noite de carro. Qual é o elemento fundamental para você estar nessa estrada de noite? Qual é? O farol do carro. Farol para ter iluminação. Acendeu o farol, vamos caminhar. Até onde você pode caminhar? Até onde o farol do carro alcança. Como é que você faz para seguir adiante? Se movimente agora. Porque se você para, você estabeleceu o seu marco até onde limítrofe. Você vai até aquele ponto lá e não avança mais. Para você enxergar o que está além desse ponto, você precisa se movimentar. E você se movimenta pela fé. Então, quando Deus diz para Josué, seja forte e corajoso, ele está falando, você vai ter que se movimentar numa direção desconhecida, ainda nebulosa, escura, mas a minha presença vai com você, eu vou caminhar, portanto, se mova hoje, para que o futuro se concretize. A questão é, o futuro é uma construção ou é simplesmente algo pré-determinado por Deus? Sim, e aí adorei a parte de Josué, corajoso, coragem versus o medo, né? E aí me lembrei de uma palestra do Summit que falava sobre isso, tem até o livro E aí Medo, né? Diga adeus à zona de conforto e atinja seu potencial máximo. Michelle Poller, né? E ela fala o seguinte, que o inimigo do sucesso não é o fracasso, mas é o conforto. E quando a acomodação, né? Talvez não seja nem conforto, mas a acomodação. É exatamente essa questão de você estagnar. Você para e você fala... vai ser difícil, tem gigantes, tem desafios, tem dificuldades, tem obstáculos a serem vencidos, eu estou desanimado, eu não avanço. Você sabe que a maioria das pessoas que eu conheço, que são cristãs e que elas enfrentam esses desafios e estão bloqueadas, elas sabem o que tem que fazer. Mas elas não fazem. Muitas pessoas falam isso. Eu até sei o que eu preciso fazer nessas áreas da minha vida, seja na minha saúde, na minha vida sentimental, financeira, familiar. Eu sei o que precisa ser feito, mas eu não consigo fazer. Então, existe um medo também que às vezes nos bloqueia, ou é muito além do medo, mexe com as nossas emoções. A gente falou sobre isso aqui, com todos esses especialistas, né? O que é que tanto nos paralisa? E aí eu queria provocar um pouco vocês. É verdade, então, que a gente precisa fazer as coisas acontecerem? A gente tem que ter esse movimento, porque Josué precisou ter. Se ele só entrasse na terra e cruzasse os braços e dissesse, agora é só você, Deus. Deus, faz aí a tua vontade. Ele conquistaria, o povo conquistaria. Então, qual é a parte de Deus e qual é a minha parte? Nas Escrituras, nunca Deus pretendeu que nós fôssemos pessoas acomodadas. Passivas demais. Nunca. Então, a Bíblia sempre vai dizer, o que diz Provérbios, o coração do homem faz os planos. A resposta certa vem de Deus. Jesus, no livro de Lucas, diz assim, qual de vocês, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro, calcula todas as coisas para ver se você vai poder começar e terminar. Para que não acontecer de, lançando os fundamentos, você interrompa essa obra e aqueles que passarem zombem de você, dizendo, começou a construir e parou no meio do caminho. A Bíblia nunca pretendeu que nós fôssemos pessoas acomodadas. E sempre nos preveniu de que, quando a gente empreender, a gente tem que empreender com um planejamento muito bem feito, muito bem articulado, porque esse planejamento vai ser o nosso guia para a obra que a gente vai fazer, para aquilo que a gente pretende concretizar. Então, há esse papel. O que não pode haver é um plano que independa de Deus. Eu tenho 2023 para viver. Nós temos aqui uma comunidade, temos uma igreja, temos projetos sociais, temos projetos missionários. A gente precisa sentar e planejar o que é que vai acontecer. Vamos estabelecer nossos planos? Vamos. Orçamento, ideias novas, que áreas nós vamos atingir da sociedade, seja na área de comunicação, seja na área social, atendendo crianças, enfim, nós lançamos um plano. 2020, nós encerramos 2019 montando todo um planejamento para 2020 com atividades, com projetos sociais. Planejamento financeiro. Tudo, orçamento, tudo amarradinho. Terminamos dezembro daquele ano com tudo amarrado. Janeiro, começaram a subir os rumores
da Covid, quando foi no mês de março, paralisou tudo. E os nossos planos foram totalmente modificados. Agora veja, no nosso caso aqui, como IBAN, parte do que a gente vinha trabalhando de planejamento foi fundamental para a gente avançar no período da pandemia. A gente já vinha desenvolvendo um projeto de comunicação, já víamos trabalhando essa ideia e tudo, e isso foi um elemento extraordinário de Deus para que a gente atravessasse aqueles meses tão difíceis de pandemia. Deu medo na gente? Deu. Acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre essa questão do medo. Porque eu tenho medo do futuro? Tenho. Não medo, pavor, não, mas é aquele receio, aquela coisa de será que nós vamos acertar? Será que a gente vai atingir o propósito correto de Deus para esse ano que está se iniciando? O medo é algo comum. O medo faz parte da essência do ser humano. O medo é químico, é biológico. O medo não é só mental. Ele atinge todas as esferas do nosso corpo, né? Ele parte de estímulos do cérebro e ele habilita o nosso corpo a tomar decisões rápidas, às vezes, rápidas mesmo. Você é motociclista, sabe bem o que eu estou falando, né? Então, tem hora que você se vê cara a cara com uma situação de perigo, vem aquele sentimento de medo, porque a sua vida está em risco naquela hora, e esse medo provoca uma descarga de adrenalina que faz com que você tome uma decisão rápida que você nem imaginava que poderia tomar. Um exemplo clássico é alguém que, numa velocidade constante à frente de você, inexplicavelmente desacelera. Exato. Ou atravessa a sua frente, né? E você tem que tomar uma decisão rápida. Frações de segundo. Movida pelo medo. Faz então, você medo sobreviver. É algo essencial. Na sua medida correta, ele é essencial. O problema é quando o medo começa a paralisar o ser humano. O problema é quando o medo impede você de tomar decisões e planejar e de fazer a sua prospecção para os meses seguintes, porque você fracassou no passado, né? O medo do fracasso é um dos piores que existe. Então, eu fracassei, então eu não quero fracassar novamente. Eu conversava com vocês agora há pouco, né? A pessoa que tinha um plano. Você vê que toda mudança de ano, toda vez que alguém passa de ano, a pessoa diz, dentre os grandes objetivos é perder peso. Eu vejo muito isso acontecer. Faz anos que eu não prometo isso a mim mesmo, viu? Eu só tô vivendo. Aí, ó, então esse é o exemplo. Por que você não promete mais? Por quê? Porque Porque você tem medo de falhar de novo. Porque eu falhei. Entendeu? Então o medo se torna um obstáculo para o seu crescimento. O medo se torna um obstáculo para que você alcance aquilo que seria necessário e importante para a sua própria vida. Exatamente. Então, num determinado momento, o medo deixa de ser aquele mecanismo de proteção para ser um mecanismo de destruição. Porque é um medo além do limite. Eu não sei exatamente se seria o problema aí, no caso, o medo, que é algo que... Na verdade, o medo que a gente aprendeu recentemente aqui, que é uma conjuntura de reações químicas no nosso corpo, né? Mas seria a persistência nele, né? E aí a gente pode pensar em palavras como o que é a persistência do medo. A gente poderia chamar, né, quando Deus falar, seja forte e corajoso, mas lá na frente a palavra de Deus também fala, jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes, né? Tem um aspecto de que Deus não recebe, ele não espera covardia daqueles que são chamados para o seu propósito, né? A gente vai chegar lá. Me permita falar que dentro dessa questão do medo, quando o medo paralisa a gente, quando o medo domina as nossas emoções, domina a nossa razão, domina o nosso corpo e nos paralisa, ele precisa ser identificado na sua raiz e enfrentado. Sim. Quando Deus diz para Josué, seja forte e corajoso, Deus já está dizendo, aí vem carga pesada sobre você. Então o que Deus queria era impor medo ou fazer com que ele enfrentasse o medo? Porque o medo tem sido tema de muito estudo hoje, inclusive nas maiores universidades do mundo. A Michelle Poller, ela é uma palestrante que decidiu trabalhar dentro desse tema, dada a importância desse tema. Nós já tivemos outros preletores no Summit, tem um que era, não lembro se ele era coreano ou chinês,
que ele também falou sobre 100 dias enfrentando medo. E ela ficou 100 dias, né, enfrentando todos os medos. Porque é um programa que muitas pessoas têm feito, né? Então, assim, quando a pessoa começa a entender a seriedade do medo, como o medo pode paralisar a sua vida, você precisa enfrentar o medo. Então, eles estabelecem um programa de 100 dias em que tudo que você tiver medo, você vai para cima daquilo. É mais ou menos assim. Eu aprendi uma das técnicas de navegação, por causa do trabalho da missão, tendo que navegar, e muitas vezes eu viajei sozinha com embarcação. Eu aprendi que quando você está próximo de uma onda grande, uma onda que é mais alta do que a embarcação, você não pode entrar nela de lado ou de través. Tem que entrar de frente. Você precisa entrar de frente. Então você coloca a proa do barco bem de frente para a onda, acelera o máximo que puder, e na hora que você subir na crista da onda, você vai cortar a aceleração para que a embarcação não embique depois dela. Então é uma técnica de avançar. Assim é com o medo. Você vai ter que olhar e dizer assim, qual é o meu medo? Eu vou ter que enfrentar esse medo, eu vou ter que cair para cima dele. Então você usou o termo da covardia, você disse, né? Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de temor, amor e moderação. Sim. Não é? Temor, amor e moderação. É a maneira de você combater o medo. João vai dizer, 1 João capítulo 4, verso 18, diz assim, ora, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. É interessante que ele coloque o amor em duas perspectivas, uma antes e uma depois do medo. Ele diz assim, no amor não existe medo. Quer dizer, o amor é o que bloqueia o medo. O amor no sentido daquela entrega, né? Quando você ama alguma coisa, você não mede esforço para conquistar aquilo que você tanto ama. Então vem o amor antes. E ele diz que se você deixar o amor predominar, o medo predominar, o medo impedirá que o amor se instale na sua vida. É a reação depois, posterior. Penso um exemplo claro disso, eu queria contar, que tem a ver com a virada de 2019 para 2020. Eu acredito que isso, de uma maneira muito objetiva, atingiu todos nós, independentemente da área que nós sirvamos, trabalhamos, né? E eu, especificamente, eu trabalho com adolescentes. Em março de 2020, eu ainda não tinha, talvez, uma noção adequada da proporção que aquilo iria tomar. Eu percebi que o meu planejamento para atividades com adolescentes tinha ido para o ralo. E que boa parte desse processo em pandemia pesada, vamos colocar assim, ele teria que ser executado de maneira online. Quem tem algum tipo de afeição ou trabalha especificamente com adolescentes, sabe que esses recursos de tecnologia, eles gostam muito para outras coisas. Mas para se trabalhar a espiritualidade é algo muito complexo. E que dá muito trabalho e às vezes não atinge os objetivos. E isso me deu muito medo, né? Um dos maiores medos que passou na minha mente, no meu coração, foi o que eu vou fazer em 2020? Como eu vou pastorear pessoas? Eu não posso ir ao encontro delas. Eu não posso ter nenhum tipo de encontro. Todas as minhas conversas e aconselhamentos que eu consegui manter online inicialmente eram de fruto de convívio pessoal anterior a 2020, mas as novas que estavam chegando, alcançá-las era muito difícil. E esse medo, ele foi numa direção no sentido mesmo de me paralisar. Eu temi muito, ao ponto de desanimar. Não vou pensar, não vou fazer, não vai dar certo e tal. Mas, né, de diversas formas, Deus ali conduzindo a minha trajetória para não desanimar e desistir. Ao final de 2020, eu tive outra conclusão. Eu continuo achando que os métodos online, para vários aspectos de se lidar com adolescentes, eles são muito insuficientes. Mas no aspecto de dar o próximo passo, como mencionamos aqui, sem enxergar o futuro e ter fé, né, foi muito importante compreender como tantos adolescentes foram alcançados pelo Senhor, salvos, creram no Evangelho de Jesus Cristo, apesar das ferramentas não serem as melhores. Exato. O plano de Deus se executou. Só que eu penso, se eu me acovardo, covardia,
né? Porque o que acontece? Por um medo paralisante. Olha a diferença entre medo e covardia. A covardia é a paralisação. Uhum. O medo é a reação normal, natural. Quando Deus diz para Josué, tenha coragem, a coragem não exclui o medo. Uhum. Coragem é o fato de você manter a sua ação contínua se movimentando na direção da sua conquista. Isso. Então você não para. Você não para. Ainda que você tenha medo, você não é bloqueado pelo medo. Essa é a diferença. Mas vocês não trouxeram aqui só coragem por si só. Me parece que é uma coragem atrelada a uma fé. É a coragem que provém da fé, junto claro. com fé, né? Aí, pastor Abraão, trazendo o paralelo que o senhor trouxe do mar, e eu vou enfrentar as tempestades da vida de frente, o barco tem que ir de frente. Então eu tenho que enfrentar de frente. E eu tenho medo, porque muita gente está enfrentando muitas tempestades aí e a situação não está fácil. Você não está enxergando o que vai acontecer, mas você tem que ter coragem. Mas é uma coragem atrelada à fé, porque foi essa coragem que Deus colocou no coração de Davi para ele enfrentar um gigante. Ele viu um gigante, a gente às vezes enxerga esse gigante, porque os problemas, ou financeiro, ou no casamento, ou na saúde, né? Enfim, é um grande gigante. Eu tenho que enfrentar de frente, o senhor disse. Né? Com coragem e com fé. Porque aí o pastor Wilson trouxe, tem coisas que eu não vou ver, que não vai ficar muito claro, mas que Deus vai prover, ou que Deus vai responder. E aí, como são essas coisas para o cristão, né? Trazendo essa ideia para o cristão. Assim, para o não cristão, eu acho que é um grande desespero de vida, sim. né? Porque assim, se você não tem em quem confiar, nós confiamos no caráter de Deus. Exato. E aí, o caráter de Deus promove esse estado de tranquilidade da nossa alma. Quer dizer, você enfrenta a tempestade, mas você sabe que de alguma maneira Deus está no controle de todas as coisas. E Ele é maior do que o seu problema. Por isso que essa coragem provém da fé. A fé em quê? Fé na fé? Não. Fé na fé não. A fé na fé é aquela fé, a fé como expressão de positivismo. Que não é uma fé bíblica. Meu dia vai dar certo, meu dia vai dar certo, meu dia... Não é isso. É assim, eu tenho um Deus sobre a minha vida. Acho que a melhor expressão não é fé em coisas, mas é fé em uma pessoa. Você precisa de fé para quase tudo que você faz. Tudo. Você precisa de coragem para levantar de manhã, você precisa de coragem para você enfrentar os problemas familiares, você precisa de coragem para você sair atrás do seu sustento e conseguir trazer a comida para dentro de casa e o dinheiro do aluguel. Você precisa de coragem para andar no trânsito, para se deslocar no meio do trânsito. Você precisa de coragem na hora de enfrentar público e conversar com as pessoas. Você precisa de coragem para tudo, para tudo. A gente anda na rua hoje olhando para os lados. Você para numa sinaleira, seja de carro ou seja de moto, você para numa sinaleira, você está o tempo todo olhando ao redor. Quem é que vai encostar em você? Porque o criminoso, o assaltante, ele busca ocasião e eles procuram as pessoas distraídas, não é? Então você está ali. Mas eu não posso dizer assim, eu vou ficar dentro de casa. Eu não posso paralisar e dizer, vou ficar aqui parado. Deitado na cama, prostrado, porque às vezes o sentimento é esse, né? Então eu vou levantar, vou enfrentar, mas e se acontecer de eu estar lá e o cara vir e levar meu carro embora? Aí sim, esse é o aspecto da coragem que vem de Deus, é você saber assim, mesmo que eu perca essas coisas, Deus está acima delas, Deus é maior do que elas e Ele sabe por que isso aconteceu e eu vou descansar nele, ter paciência e tranquilidade de saber que o mesmo Deus que me colocou nessa posição vai restituir essa posição no meu coração e o que eu perdi Ele pode restituir, se Ele quiser restituir, Ele vai restituir. Então é essa coragem. O futuro é incerto. O futuro de Josué ali na cara do gol, na entrada da terra prometida, da Palestina, era algo totalmente incerto. Era um futuro incerto. E nós vamos lidar com essa incerteza. Mas nessa perspectiva de que Deus é maior do que os nossos problemas. Amém. Apresenta o nosso problema ao nosso Deus, que é poderoso e que tem respostas e que todas as coisas vai cooperar. Não, eu aprendi algo diferente, assim, apresente seu Deus ao seu problema e não seu problema ao seu Deus, né? Perfeito, é porque verdade. você precisa dizer pro seu problema, eu tenho um Deus maior do que você. É verdade. E entender, né, salientando esse aspecto da coragem, né? Olha, é uma convicção minha. Dessa coragem que nós estamos falando,
quem coloca ela no nosso coração é o Senhor. Então eu realmente entendo isso como uma consequência de uma espiritualidade sadia. Como eu falei aqui recentemente, que já foi falado em outros podcasts, não da fé em coisas, mas a fé numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então essa capacitação para viver os dilemas da vida, enfrentá-los, não é não passar por eles, né? Como o pastor falou aqui agora há pouco, dessa ideia de que é antiquada, inadequada à escritura bíblica, de que receber a Jesus é se livrar de todos os problemas, né? Jesus não nos prometeu isso. Pai, eu peço que não que o Senhor os retire desse mundo, mas que o Senhor os livre do mal. É a expressão de Jesus. Mas, né? Aí, vamos voltar lá atrás, o que você questionou no começo, né? Se o futuro é uma construção nossa ou é alguma coisa que vem totalmente de Deus. Porque a gente pode simplesmente se entregar e dizer assim, vou ficar de braço cruzado, né? E existe uma ideia muito positivista que é perigosa, de que hoje o futuro está nas minhas mãos, depende das minhas mãos. Então, até que ponto? E até que ponto está só na mão de Deus? Até que ponto está só na mão de Deus, né? Então, onde é que está o equilíbrio dessa questão entre o que é meu papel fazer e o que é papel de Deus fazer? Um dos temas que nós tratamos aqui esse ano foi sobre classificação dos problemas. Lembra disso? Sim. A gente falou dos problemas evitáveis, os problemas controláveis e os problemas incontroláveis. Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, porque boa parte do nosso Chegamos a essa conclusão. Boa parte do nosso futuro é construída com as decisões que nós tomamos hoje aqui. Isso. Ou já tomamos no passado. Ou tomamos no passado. E concluímos que era relacionado aos problemas evitáveis. Exato. Então, assim, eram questões que poderiam ter sido evitadas, sim, mas eu tomei essa decisão errada e agora eu olho para Deus e falo, Deus, conserte. Ou a culpa é de Deus, ou Deus não olha para mim, ou Deus não se preocupa comigo. Então, e olha que são, às vezes, questões simples. O camarada tem um problema grave de saúde. E aí ele fala, Deus, por que se eu sou um crente tão fiel, por que eu estou com esse problema de saúde? Mas ele se esquece que há 20 anos atrás ele comia mal, dormia mal, ele não se tratava, não tinha atividade física, não tinha nada. E hoje ele está reclamando com Deus em nome da fé que ele tem, que ele julga ser muito importante. Ele, em nome da fé, está culpando Deus desse presente dele ter dado errado, né? Desse momento presente ter dado errado. Então, eu acho que é muito importante que a gente aprenda a classificar na nossa vida as decisões que nós estamos tomando e os problemas que nós estamos enfrentando. Os problemas que eu estou enfrentando são questões que poderiam ter sido evitadas. Poderiam, mas eu não evitei. Eu preciso lidar com isso agora. Isso é a maior demonstração, de uma forma madura, que nós não somos marionetes, né? Exato. De que Deus, sim, Ele coloca em nossas mãos a vasta possibilidade de decisões todos os dias da nossa vida. Exato. E todos os personagens da Bíblia passam por esse momento de tomar decisões certas e tomar decisões erradas e ter que lidar com as consequências das decisões certas e as decisões erradas. Os problemas que são controláveis são aqueles problemas que vão acontecer de qualquer jeito, eles vão aparecer independente da nossa ação, da nossa atitude, mas a gente, com um pouco de sabedoria, com oração, com conselho, né? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem gente que não ouve conselho nenhum, é impressionante. Tem gente que não ouve ninguém. Só ouve a si próprio. E aí? A gente está falando um dia desses aí na igreja sobre a questão da plenitude de Cristo sobre a igreja, que é a expressão que Paulo usa lá em Efésios. Eu fiquei fascinado com aquilo, porque assim, a plenitude de Jesus está sobre a igreja, não está sobre o indivíduo. Não é? Então há uma parte em mim, há uma parte em você, há uma parte nele, no outro. Há uma parte em cada um de nós dessa plenitude. O que torna a expressão reunião dos santos mais bela. O que obriga a gente a viver junto. Quer dizer, se eu não gostar de você, eu preciso viver com você. Porque você tem uma parte que eu não tenho e vice-versa. Então isso é incrível, porque motiva a unidade, o verdadeiro senso de corpo de Cristo, né? Que combate o egoísmo, o individualismo em vários aspectos da nossa alma, que são as nossas tendências, né? Então, Perfeito. São os problemas que são controláveis, que a gente vai precisar aconselhar, vai precisar conversar um com o outro, vai pedir ajuda, vai pedir auxílio, e devagarzinho ali, com sabedoria, a gente vai contornar esses problemas, não é? E os problemas incontroláveis são aquelas situações, por vezes, grandes tragédias que acontecem,
sobre as quais a gente não tem ingerência nenhuma, mas elas nos atingem. E o que a gente faz com elas? Não faz. Exemplo, Covid-19. Você depende de Deus. Existem atitudes que alguns vão tomar aqui ou ali, mas no geral, né, quando aquele tsunami aconteceu na Indonésia e dizimou lá 240 mil vidas, uma tragédia assim que de proporção absurda, né, que você olha e fica assim sem reação. O que é que a gente faz numa hora dessa? Se você vê o mar se levantando e vindo para cima da cidade com ondas de 15, 16 metros de altura, não tem o que fazer. Não tem. Se você conseguiu correr, correu. Se você não conseguiu correr, perdeu sua vida. E nessa hora você precisa crer que Deus está no controle e que alguma coisa melhor Ele tem preparado, mesmo para aqueles que perderam a sua vida, há algo de Deus para essas pessoas, né? Um suprimento de Deus, há uma provisão de Deus para essas pessoas. Então, boa parte do que nós fazemos, a Bíblia é clara, Luciane, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Perfeito. A maior parte dos pepinos que a gente tem na nossa vida são decisões erradas que nós tomamos. E isso é uma coisa que muitos nem crentes ou seguidores de Cristo são e acreditam. Porque é uma lógica muito perfeita, né? É claro isso. Então de Deus não se zomba, né? Exato. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Claramente o senhor traz isso, pastor, e a gente tem ouvido falar muito sobre o autogoverno e o autocontrole e a autorresponsabilidade. Então, vem muito sobre nós. As decisões que a gente toma ou deixa de tomar, porque às vezes até a omissão nos leva a algum tipo, né? A ação ou a omissão nos leva a algum tipo de consequência. Então é bom porque a gente está virando o ano, né? As pessoas estão fazendo projetos. A gente entende que tem pessoas que criam planos de ação, planejam tudo, fazem mapas mentais. O meu 2023 vai ser assim. Na minha área financeira eu vou conseguir isso. Eu vou viajar para tais lugares. Legal, é bom. É importante e tudo que a gente precisa alcançar, os nossos grandes objetivos, e até pequenos, enfim, eles precisam ter esse planejamento, é isso que o senhor está dizendo, essa atenção mesmo. O plano é algo que tem que ser muito maduro na nossa vida, né? Todos nós precisamos planejar com maturidade. É claro que quando você administra sonhos, o sonho é alguma coisa um pouco mais subjetiva. Quando você administra a realidade, isso vem com o tempo, isso vem com maturidade mesmo, né? Quando você é mais novo, você administra mais sonhos e logo a possibilidade de frustração é maior também. Alguns dão certo, não sei por que razão, mas alguns dão certo, né? Outros não, e você precisa lidar com isso. Agora, que nós precisamos planejar, isso é claro, a partir das Escrituras. Eu tenho aqui um 2023, eu tenho perspectivas pessoais, eu tenho perspectivas familiares e eu tenho perspectivas do meu trabalho, no caso, o ministério, não é? Então, essas perspectivas, elas precisam minimamente de uma linha de coordenação, porque eu não posso atravessar um ano para outro de uma forma desordenada e irresponsável, dizendo, seja lá o que Deus quiser. Eu costumo dizer que ou deixa a vida me levar. É a teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, eu não posso entrar num ano dessa forma. Eu preciso estabelecer meus planos, porque a Bíblia diz isso. Calcule ali, coloque os planos e pronto. Agora, submeta isso à vontade de Deus. Porque algumas dessas coisas vão dar certo e outras não vão dar certo. Algumas vão ser interrompidas pelo meio do caminho. E a gente é surpreendido, né? Todo ano as pessoas morrem de doenças inesperadas, as pessoas recebem diagnósticos que não gostariam de receber, as pessoas perdem pessoas queridas que não imaginavam que iam perder, as pessoas às vezes são assaltadas, perdem os seus bens ou fazem investimentos e esses investimentos sofrem um reverso e elas acabam perdendo tudo. E nessa hora você não pode entrar em pânico porque você tem um Deus que está no controle de tudo. Um aspecto importante a respeito de sonhos, para aqueles que querem viver uma vida que agrada a Deus, é importante se questionar: qual é o preço do seu sonho? Eu acredito que existem preços que nunca deveriam ser pagos. Como, por exemplo, eu sonho com uma viagem específica, eu quero muito fazê-la. E eu ando ansioso por isso, eu não consigo dormir, né? Isso tem me deixado irritadiço. O que você fez? Você transformou um sonho numa idolatria. E isso está mexendo com todo o seu ser. Então, e eu falo isso na perspectiva daqueles que são mais jovens da minha idade e me escutam.
Porque às vezes quando você tá mais maduro, não é qualquer coisa que você predispõe a colocar o seu coração. Mas quando você é mais novo, não é bem assim. E ansiedade é algo que essas gerações atuais têm lidado muito. Quando eu digo essas gerações, eu me incluo nesse processo. Então, eu diria, eu iria um pouquinho além, assim. Se tem sonhos que você deseja ter e você não consegue administrar, por exemplo, alguns sonhos eu deixei de ter. Eu deixei de colocar como meta. Quando eu digo maturidade é isso. Porque assim, quando você é muito novo, você acha que você vai conquistar o mundo. E ninguém vai conquistar o mundo. Só que acontece que nessa ânsia de buscar o mundo, você sofre nesse processo. Sofre, claro. E sofre, só que isso afeta altas expectativas, altas frustrações. Você afeta a sua espiritualidade, né? Se você é uma pessoa casada, você pode afetar o seu relacionamento com o seu cônjuge, né? Isso pode, muitas vezes, em detrimento de estar com a cabeça muito lá adiante, não se focar no desenvolvimento adequado do seu trabalho, que é a sua missão para o hoje. Então, todas essas são circunstâncias que eu acredito que, por causa de sonhos, não que o sonho seja um problema. O problema não está no sonho, está no coração do ser humano. Dos mais jovens, que não tem às vezes esse equilíbrio emocional adequado ou já forjado completamente, podem os atrapalhar e fazer com que eles se enrolem. Eu já me peguei como alguém que, por causa de sonhos, estava me embananando no processo. Então, foi quando veio a consciência da parte de Deus para mim. Não é o tempo para você ter esse tipo de sonho. Não que o problema seja o sonho, mas você precisa amadurecer emocionalmente. Isso é um processo natural da vida, né? Porque assim, é bonito quando um adolescente tem sonhos. É bonito quando um jovem, no início da sua juventude, tem sonhos. Os sonhos mantêm as pessoas vivas, né? Quando eu era jovem, eu imaginava que eu ia ganhar o mundo inteiro. E a gente se vê meio como salvador da pátria e tal, e coincide às vezes com experiências incríveis que Deus nos dá nesse período de revelação de Deus, da provisão dele, da graça dele, e você fica ali tão empolgado com aquilo que às vezes você imagina que as coisas serão maiores do que elas deverão ser de fato, né? A questão é você aprender a adequar isso com o passar do tempo. E cuidar do coração. Né? Eu sempre lembro quando... acho que foi uma das coisas que a gente conversou aqui no podcast, né? A gente fala sobre ciclo de vida de um líder, que é a paixão, depois a habilidade, depois a formação de liderança e depois a transição, né? Esses são elementos importantes, quer dizer, a paixão faz parte do início de todas as coisas. Sim. É como um casamento, você não casa sem paixão. Sim. Não é? O meu pai, quando completou 60 anos de idade, perguntaram para ele, seu Pedro, se o senhor tivesse conhecido 60 anos de casamento. De casamento, quando ele completou, 50 anos de casado, quando eles completaram bodas de ouro, 50 anos de casado. O rapaz que estava entrevistando eles lá na frente da igreja perguntou assim: se o senhor conhecesse Dona Cida hoje, naquela época, como conhece hoje, teria se casado com ela? E ele, sem pestanejar, respondeu: não. Não é? Mas assim, na hora daquele choque, eu fiquei chocado e depois eu parei e pensei: caramba, isso é amor de verdade. Sim. Porque se você vai conhecendo uma pessoa por dentro e por fora, todas as qualidades, porém todos os defeitos, e mesmo assim você se dispõe a permanecer 50 anos do lado dela, isso é um amor verdadeiro, né? Isso é uma lição de amor que tem que ser aprendida. Então, na fase da juventude, a gente se apaixona, não pela pessoa, você se apaixona por um ícone imaginário. O holograma que você colocou lá, né? Você imaginou quem é aquela pessoa e você estabeleceu o que você sonha e relaciona com ela e coincide com o que ela aparenta ser e tal. Então, você vai com tudo. E aí muitos casais se decepcionam os primeiros 3, 4, 5 anos do casamento, porque não era aquilo tudo que imaginava, não é? E aí o amor precisa progredir, precisa dar um passo a mais. Então, à medida que os anos vão passando nessa convivência entre o casal, vocês vão aprendendo que o amor ele transcende a paixão, ele transcende o impulso inicial, aquela coisa que você tem quando jovem, você percebe que existem outras coisas que são mais importantes do que isso, né? Não que você vá perder a paixão,
Eu sou adepto do fato de que os casais precisam manter acesa a paixão. Não só os casais, mas na vida profissional, Sim. você precisa de vez em quando visitar o seu passado e lembrar o que te motivou, por exemplo, a ser um pastor. Sim. Você precisa visitar isso, você ir lá atrás e pensar o que te motivou a escolher um curso de jornalismo. Te colocou naquele trilho, né? E você precisa ir lá atrás, visitar isso de novo e falar, puxa, não deixar que esse negócio esfrie dentro do coração, né? Reacender isso dentro do coração. Porém, com muito mais maturidade, tomando decisões agora muito mais sérias na sua vida. Perfeito, pastor. E aí eu começo a pensar que tem gente assim, não, mas eu quero viver plenitude de vida em 2023, viu, pastor Abraão? Uhum. E como tem princípios para ter plenitude de vida, tem passos, tem áreas. O que é ter plenitude de vida para um cristão, sobretudo para um cristão? A gente tira isso de João 10:10, né? Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se tem alguma coisa que eu quero quando chegar lá no céu é ter certeza de que eu vivi tudo que Deus queria que eu vivesse. Porque é triste você pensar assim, que você pode ter a salvação como um passaporte para a eternidade, né? Eu recebi a Cristo pela fé, eu me arrependi e criei nele, e por misericórdia, por graça, ele me concedeu a vida eterna, esse passaporte para a eternidade. E acabou. Olha que coisa frustrante, não é? Eu recebi a Cristo. Ele tinha muito mais para você. Exato, existia muita coisa a mais a ser vivida, vida em abundância. O que é essa plenitude de vida? Essa plenitude de vida é o sentimento de bem-estar interior, o que a Bíblia chama de bem-aventurança, aquela coisa de você ser bem-sucedido dentro do coração. Salmo 1 é muito forte quando fala sobre isso, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, na qual no tempo certo dá o seu fruto, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então esse prosperar, nós não estamos falando necessariamente de questões financeiras, embora também estejamos falando de questões financeiras. Não é? Porque se a essência está no lugar certo, toda a consequência da essência vai caminhar para a prosperidade. A cabeça está funcionando da maneira correta, então eu estou aplicando meus recursos de uma maneira como Deus espera. E aquilo que... A minha mãe é um exemplo incrível para mim disso, porque minha mãe é aposentada e ela recebe um salário mínimo de aposentadoria. Uhum. Né? É uma festa em casa essa aposentadoria da minha mãe, porque todo mundo é abençoado. É uma coisa impressionante assim. Eu falo, mãe, como é que a senhora conseguiu isso, mãe? Mas a coisa multiplica de um jeito assim extraordinário, sabe? Ela faz coisas para os netos, ela resolve as coisas dela e ela ajuda filho, é impressionante. Né? Então eu olho para ela e falo, isso é um exemplo de prosperidade financeira. Ela continua aposentada com um salário mínimo, mas esse um salário mínimo dela se multiplica, porque tem uma fidelidade ali, né? Tem a bênção de Deus por trás. Então há uma prosperidade nisso. Então é essa vida plena, é aquela coisa de você perceber que Cristo é suficiente para você, e na suficiência de Cristo você se sente pleno. Você não precisa de Jesus e de mais alguma coisa. Mesmo que você tenha questões com as quais você vai lidar, se essas coisas falham, a sua alma está bem, porque Cristo habita no seu coração. Esse é o sentimento da prosperidade bíblica. Agora, claro, existe também a dimensão da plenitude que organiza áreas da nossa vida. Não é? Eu estava aqui pensando sobre isso, eu destaquei pelo menos 7 aqui. Primeiro, o cuidado com a saúde. Olha lá, tudo que você planta, você colhe. Não é? Nós temos quase 30 anos de diferença e eu vivo falando isso para vocês. Olha bem, porque vocês... Ele é meio debochado, viu, gente? Ele fala, quero ver você chegar na minha idade assim, do jeito que eu tô. Porque assim, tem que ter saúde. Ele não pode chegar a 50, 60 anos de idade com um nível de colesterol lá em cima, com um nível de triglicérides lá em cima, mal de saúde e tal, sem condições de caminhar, com problemas nas juntas, não pode. E a atividade física traz um bem-estar, né? Então até mental, né? Também. E o cuidado com sua saúde, com o seu corpo físico, é algo que pode ajudar você no seu estado de plenitude de vida. Isso é algo que é inquestionável, né? Então, cuidar da saúde. Segundo, é você ter um bom relacionamento familiar, um relacionamento familiar equilibrado, que é algo positivo. A relação interna da família
traz saúde ao coração da gente. Um lar conturbado. Se você não está bem, nada está bem do lado de fora. Se não estiver bem dentro, nada está bem do lado de fora. Então, é simples? Não. É fácil? Não, não é. Mas a gente tem que trabalhar nessa direção, né? Você tem filhos pequenos ainda, então é uma perspectiva importante de você mostrar a validade do lar, dessa relação intrínseca dentro de casa, né? E ter aquele aspecto da bondade e ensinar um ao outro a lidar com os pecados um do outro, que é uma coisa jóia isso. Quer dizer, você não tem que ser aquela coisa legalista e nem manter aquele nível de relação onde você passa a mão na cabeça por todas as coisas, mas o equilíbrio, onde você ensina a importância dessa relação familiar, dessa convivência familiar. O terceiro é a solidariedade, né? É aquela solidariedade que se transforma em generosidade. Observe bem, as pessoas plenas, de alguma maneira, elas estão encabeçando projetos, estão abençoando vidas. Olhando para o próximo. Na perspectiva lá de Atos 20, né? É relembrar as palavras de Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quer dizer, há algo de extraordinário quando você se entrega, há algo de extraordinário quando você pega daquilo que você tem e divide com o outro. Essa semana aconteceu um negócio engraçado comigo. Eu fui ao mercado e bem na entrada do mercado uma senhora me abordou e disse, moço, o senhor pode comprar para mim biscoito recheado e arroz? Aí eu olhei para ela e falei, olha, eu vou te dar o arroz, mas não o biscoito recheado. Por quê? Porque biscoito recheado é morte lenta, né? É um crime. Você dá aquilo, é a mesma coisa que você dá um veneno para a pessoa, né? E aí eu entrei, aí peguei minhas compras e peguei o arroz da mulher. Quando eu estava indo na direção do caixa, a senhora que trabalha no supermercado veio na minha direção e falou assim, não adianta o senhor dar arroz para ela. Eu disse, por que não? Ela falou assim, porque ela vai jogar o arroz fora. Ela não fica com arroz. Ela só quer o biscoito. Aí na hora eu pensei assim, então não vou dar nada. Mas ao mesmo tempo eu parei assim, mas foi tudo muito rápido, né? Me veio isso na cabeça, rapaz, essa pobre coitada dessa mulher não tem alegria nenhuma na vida. Ela tá ali na rua, vivendo uma vida miserável, sem nada. O que vai alegrar ela nesse momento é o biscoito. É o biscoito. Eu peguei o pacote de biscoito e né? Eu sei que, coitada, isso aí vai acumular colesterol lá nas veias dela. Mas assim, você começa a olhar para as pessoas por trás da necessidade. Não é só a necessidade, você enxerga que tem um ser humano por trás daquilo. Né? E esse é um aspecto importante, né? Porque às vezes, se você não tem alguém para ajudar, você vai ficando muito ensimesmado. Você vai vivendo só na sua perspectiva pessoal. Você vive os seus problemas, os seus dilemas, os seus conflitos, e você não percebe que as outras pessoas passam por isso também. Então, esse olhar assim mais acurado que Jesus tinha, Mateus 9:35, né? Ele percorria as cidades e as pequenas cidades e tudo, e as comunidades, olhando para as pessoas, e o texto diz assim, e vendo a multidão, compadeceu-se delas como ovelhas que não têm pastor. Então esse aspecto de você olhar, caminhar entre as pessoas e sentir a dor delas, é o que gera solidariedade no coração. Outros são as amizades, e amizades profundas. Eu disse aos jovens um dia desses, tenham amigos em 2023. Você precisa ter um monte. Eu tenho... Hoje as pessoas acham que ter seguidor é ter amigo, né? Não tem nada a ver. Nada a ver. Eu tenho 1.000, eu tenho 2.000, eu tenho 5.000 seguidores. 1 milhão de views no meu TikTok. Isso aí não é nada, né? Amigo, você tem 2 ou 3. Quando tem? É isso. E que você vai perceber quando você tiver com muita dificuldade também. Nos momentos talvez mais difíceis. Não é só isso, pastor, mas às vezes é na dificuldade que você reconhece, né? Porque vai estar ao seu lado. É claro. Mas também um bom amigo é aquela pessoa que gosta de você e sabe dos seus defeitos e continua gostando. E que não tem medo de chegar e botar um dedo no seu nariz e falar assim, você tá errada. Ó o que você tá fazendo. Ele não tem medo, ele te enfrenta. O amigo de verdade te enfrenta. Ele vem a você e ele fala com você, não é? Então é aquela pessoa para todo momento.
Momento bom, momento ruim, momento que você erra, ele está ali, ele te corrige, mas ao mesmo tempo ele não te abandona. Né? Mas confrontando. E uma pessoa com quem você interage, você também tem essa mesma liberdade de ser essa pessoa que está perto, que corrige, que ajuda, que chama atenção. Amigo, nós precisamos de amigos. Quem não tem amigo, não tem nada, né? E tem amigo mais chegado que um irmão. O outro ainda falando sobre a questão da generosidade, é a empatia. A empatia é interessante, porque a empatia é o colocar-se no lugar da outra pessoa. Nós sofremos muito esse ano, especialmente em 2022, por causa da polarização. E essa polarização trouxe uma divisão assim muito dolorida para a sociedade como um todo. Sim. Igrejas, amizades, famílias, não é? Marido e mulher. Eu conheço marido e mulher que até hoje um não está conversando com o outro, desde as eleições. Sim. Um não está falando com o outro e a briga começou por causa de divergência política. A empatia é a capacidade que você tem de sentar na cadeira do outro e de tentar raciocinar e pensar com os pressupostos do outro. O que levou essa pessoa a pensar como ela está pensando? Então, não é algo simples. É algo que precisa ser muito trabalhado dentro do nosso coração. Mas quando você começa a ter empatia, você começa a ser mais humano. E a vida adquire mais sabor, mais sentido. Porque senão tudo é mecânico, tudo é técnico, tudo é concreto. E a gente perde essa questão da humanização. De entender assim, que se você chegou hoje mal-humorada, eu posso simplesmente dizer assim: Luciana está mal-humorada. Olha que absurdo. Como vem trabalhar desse jeito? Né? Porque eu quero que você produza. Eu quero que você entregue material. Eu quero que você entregue relatório, que você entregue produto. Então eu estou interessado no produto e não na pessoa que está produzindo. Não é? Agora, a empatia faz com que eu pense: o que será que aconteceu? Por que será que ela está se sentindo assim hoje? E esse é um aspecto bastante interessante da vida, né? Que torna a gente mais humano e mais próximo. O outro é o trabalho com resultado. Você falou uma coisa importante, assim, às vezes a gente torna o sonho um ídolo, não é? Hoje nós trabalhamos muito essa perspectiva da profissão como o objeto da nossa realização. É uma perspectiva muito diferente, por exemplo, de 1950, em que o objetivo do trabalhador era produzir, pegar o dinheiro e trazer o dinheiro para casa. Porque o seu prazer estava lá. Não só o prazer, mas o senso de responsabilidade. Né? Então, assim, se eu conseguir ir para a linha de produção, receber o salário e trazer para casa, eu estou realizado. Aí depois, na década de 80, começou essa ideia de: não, eu preciso me realizar. E esse negócio, esse discurso foi tão recorrente, que as pessoas perderam a perspectiva do trabalho para poder aderir a essa ideia da realização profissional plena. Ora, é claro que se você faz aquilo que você gosta, e algumas pessoas, eu acho bonitinho quando eu vejo algumas crianças que muito cedo, assim, com 8, 9, 10 anos, definem o que vão ser na vida. E são profissionais de sucesso, mas são pouquíssimos. Pouquíssimos. Muitos ficam ali lutando naquela... onde é que eu vou encontrar essa realização? E às vezes nós pais pecamos muito porque a gente não passa para os filhos essa perspectiva do trabalho. Filho, olha, você vai ser uma bênção onde você estiver. Se você estiver trabalhando com a área de engenharia, você vai ser uma bênção, mas se você estiver trabalhando com a área de produção, vai ser uma bênção, mas se você estiver trabalhando com a área de saúde, você vai ser uma bênção, né? E você precisa entender que o seu trabalho tem um limite ali. O limite do seu trabalho eu preciso produzir, eu preciso trabalhar, melhorar a humanidade com aquilo que eu faço e sustentar minha casa, minha família. Cuidado com essa ideia de que eu vou me realizar plenamente. Porque ninguém consegue. Todo trabalho tem um lado muito bom e tem um lado muito chato e muito ruim. Não é?
E tem uma época da vida que você simplesmente não pode dispensar o ruim. Lá na frente talvez você possa, parte dele. Mas esse lá na frente demora, viu? Lá na frente. Lá na frente. Mas hoje não. Hoje, às vezes, você tem que viver mais o lado ruim daquilo que você faz do que o lado bom. E tem que fazer. Tem que cair para cima. Não é? Então, quando eu falo de trabalho com resultado, eu estou falando de você trabalhar minimamente e conseguir suprir suas necessidades, sustentar sua família, passando ali, às vezes, um perrengue aqui e ali, que todo mundo vai passar, passa, mas você mantém aquela perspectiva de que, poxa, graças a Deus por esse trabalho, né? Aquela coisa da gratidão no coração, dizer assim, poxa Deus, passou mais uma semana, venci mais uma semana, venci mais uma etapa, estou terminando mais um ano e bora tocar para frente. E aquela ideia que não pode sair de mente, né? Tô conseguindo, pela misericórdia e graça de Deus, colocar comida na mesa, pagar as contas, me esforçando para ser organizado financeiramente. Gente, querendo ou não, para a realidade que nós vivemos, isso é um privilégio. E a plenitude na vida profissional que o senhor trouxe, eu acho que ela não pode ser em detrimento de outras áreas também, né? Exato. É isso, por isso que é um ser integral. Exato. Então eu vou ter plenitude, eu vou Você fazer... já pensou quantas pessoas se mataram? Minha família, às vezes eu comprometo a minha saúde. Exato. Né? Ministério, sim. Né? Minha vida espiritual. A vida espiritual compromete tudo. Sim. Casamentos, quantos casamentos acabaram por causa da realização profissional? Sim. A pessoa caiu de cabeça naquilo e foi, perdeu o resto. Além disso, quantas famílias, filhos tiveram ausência de pai ou mãe por causa de realização profissional, né? Tem que classificar os problemas. Tem que classificar os problemas. Somos seres integrais, então é tudo muito integral, né, pastor? É tudo com muito equilíbrio. Né? A plenitude Agora, tem um aspecto aí desses todos que para mim é fundamental, é a espiritualidade. Espiritualidade hoje é um assunto das grandes universidades. Né? Com a espiritualidade, claro, quem estuda o assunto meramente pelo assunto pode entender o que quiser. Nós somos cristãos. Nós entendemos a espiritualidade como uma relação profunda com Deus. Vivida assim da maneira mais intensa o possível. Né? Por que a gente está fazendo isso aqui que a gente está fazendo aqui? Porque a gente acredita em alguma coisa. Porque este livro aqui é um livro guia, chave para a nossa vida. Quer dizer, nesse nosso bate-papo aqui, quantas vezes nós citamos textos da Bíblia aqui? Porque, na verdade, o norte vem dela, né? Da palavra de Deus, né? Pra gente. Pra nós que estamos aqui. A gente para ouvir, para dar atenção, né? O que a Bíblia está dizendo sobre essa questão? Como é que a Bíblia orienta esse processo? Por exemplo, a alma humana. O que a Bíblia fala sobre o sucesso da alma humana? O que a Bíblia fala sobre a vida familiar, a relação marido e mulher? Como eu tenho que ser como marido, como você tem que ser como esposa, como você tem que ser como pai, você vai ser papai daqui mais um pouco, né? Chegando. Então, vai olhar, quantas vezes você vai olhar e você tem um norte, as escrituras sagradas norteando sua história, falando para você, ó, ensina o menino no caminho que deve andar, quando ele for velho, não se desviará dele. Né? Cria o seu filho na doutrina, na admoestação do Senhor. Então, assim, você vai encontrar princípios extraordinários na palavra de Deus que vão sustentar o seu lar, a sua casa. O que é isso? Isso é espiritualidade. A vida de oração, a importância de conversar com Deus, a importância de silenciar a alma, ficar quieto num lugar e você conversar com Deus. E você não está conversando com algo etéreo. Você está falando com Deus que ouve a sua oração, que se preocupa com você, que atende você nas suas maiores necessidades. Então a espiritualidade é um fator fundamental. Sem espiritualidade não tem vida plena, não tem plenitude. O importante sempre, por mais que para muitos seja óbvio, é que essa espiritualidade ela tem o seu início ao entender quem Jesus é e o que ele fez, e a olhar para dentro de si e ver que tem muita coisa que você não consegue fazer do jeito que você queria. São seus pecados, é sua inclinação para o mal. E que você em si mesmo não tem suficiência. Mas Cristo em você pode trazer, com certeza, essa sensação de completude, de abundância, de plenitude. E sem a presença de Cristo, qualquer outro conceito de espiritualidade, no nosso modo de ver, ele é vazio em si mesmo. Então, perfeito. Alinhar os nossos sonhos
ao propósito que Deus tem para cada um de nós. Pode até fazer as metas, né? Mapa mental, planejamento, mas apresenta diante de Deus, né? Coloca em oração. E se a gente fizer isso dessa forma, com essa unidade, com essa intimidade, com essa busca de que os meus planos, os meus projetos, eles têm que estar alinhados com o propósito que Deus tem para a minha vida, aí de fato eu consigo plenitude. Eu vou até me atentar a todas essas... E preciso me atentar a todas essas Posso áreas. repetir? Pode, por favor. Vou repetir as 7. Cuidado com a saúde, a solidariedade, que gera generosidade, a empatia, as amizades profundas, o relacionamento familiar equilibrado, o trabalho com resultados e a espiritualidade. Perfeito. São áreas de atenção, que a gente precisa dar atenção a elas. Se você quer melhorar a sua vida, dê atenção a essas 7 áreas. Se você pensar nelas, algumas coisas interessantes vão acontecer e 2023 vai ter uma perspectiva aí muito mais bacana de vida. Eu gosto muito de uma tradução específica de um versículo que é muito famoso. É o Salmo 23, versículo 1. E a versão, eu acho que, se eu não me engano, ela é NVI. Ela diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Não é porque ele vai me prover tudo o que eu quero. Porque ele é o tudo para você, exatamente. Ele é o tudo. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala também do aspecto de submeter os planos a Deus, às vezes é importante pensar de que maneira nós submetemos. Às vezes, talvez o melhor seria primeiro nos aproximando dele, receber dele os planos, para a gente não andar correndo atrás do vento, né? E atingindo metas que inicialmente a gente vai ficar muito feliz e depois a gente não vai encontrar significado. Que os nossos planos possam ser o dele. Excelente. Muito Nossa, bom. E esse é o objetivo de um programa como esse, né, pastor? Trazer tantos assuntos importantes, com tanta profundidade e à luz da Bíblia, com conhecimentos, com essa visão espiritual, com esse discernimento de que a nossa plenitude realmente ela vai estar sempre em Deus. Né? Não adianta querer fugir. Não. Mas isso é maravilhoso, porque tem gente aí, até já se perguntaram, dinheiro traz felicidade? Não, tem muita gente que tem muito dinheiro, né? E é infeliz. Mas é infeliz porque tem um vazio profundo, que só é preenchido. E é importante também, do outro lado, tecer uma crítica honesta à sua fé. Porque se você tem uma fé que você diz tem em Cristo, mas você está parado, em comorbidade ali, não se mexe, não avança, não progride, há de se questionar se o fator central de motivação do seu coração é Cristo. Porque Cristo não quer ninguém parado. Exato. E assim, eu gosto dessa ideia de que a presença de Jesus nos encoraja a viver. Tem 2023 aí. Vamos embora, gente. Vamos cair para cima, né? Vamos virar a proa do barco para cima da onda e acelerar com tudo para cima, confiando né, na promessa dele, que se ele nos desafiou a ter coragem e a ser fortes, é porque ele nos encoraja e nos faz fortes. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, então aquele que teme não vai ser aperfeiçoado no amor. Tem uma passagem bíblica sobre essa questão do avançar, né? A gente está encerrando, que ela marca muito meu coração. Está lá registrada em 1 Samuel e é um diálogo do próprio Senhor com o rei Davi. E ele precisa travar uma guerra ali contra os amonitas, que são consideravelmente um exército, um povo muito mais bem preparado, né? Então, sobre esse aspecto de avançar, tem o aspecto de exercer a fé, mais uma vez, não em circunstâncias, mas na pessoa desse Deus Todo-Poderoso. E tem uma fala desse Deus poderoso pro rei Davi, que ele diz assim: prepare o seu exército, fique a postos para dar o próximo passo. Quando você começar a ouvir os meus passos balançando os cocais das árvores, esse balanço todo, saiba que eu saí à sua frente para guerrear a sua luta. Aí você mexerá o seu exército. E eu, naquele dia, o Senhor dos Exércitos lhe darei a vitória. Essa é a ideia. Quando a gente está no caminho, na direção de Deus, Ele vai à nossa frente. Ele é o nosso guia, mas Ele guerreia. E Ele faz tudo. E é muito interessante como o texto lá está montado, porque as palavras colocadas ali não deixam nenhuma possibilidade de margem para que haja glória no exército israelita do rei Davi. De maneira concreta, a glória sendo de Deus ali. Ele deu a vitória, Ele deu a direção, Ele deu a provisão. Amém.
Então, assim que a gente luta as nossas guerras, é assim que a gente vai entrar em 2023, né? O Senhor é por Cabeça nós. levantada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos avançar, acreditar. Nosso Deus é poderoso, soberano, e Ele estará sempre conosco. Então, vamos fazer projetos direcionados com a vontade de Deus, mas sempre confiando no Senhor. Você trouxe Davi me inspira muito, quando não olhou para o gigante, mas acreditou no Deus Todo-Poderoso. Né? Quando você trouxe Josué e a gente fala de Cedraque, Mesaque e Abednego e entra na fornalha, mas crê que Deus está ali para prover, enfim. Isso tudo deixa de ser teoria e vira prática na nossa vida, não é? E você percebe o padrão, né? De não paralisação. Aqueles que são movidos pelo Espírito do Senhor não ficam acovardados, né? Então, para não dar margem... Coragem, né? Continue se movendo. Não use a desculpa de eu dependo de Deus para me trancafiar no meu quarto e de lá não sair, né? Não pode. Gente, a gente quer agradecer de coração você que nos acompanhou. Qual a perspectiva de 2023? Tem muita coisa. Vai rolar no podcast em 2023? Tem muita coisa. A gente tem alguma ideia? Eu acho que é a doutora ali que tem que falar um pouco, né? Não, a gente está com muitas ideias novo formato, algumas temáticas aí diferentes. E a gente quer pedir também o apoio do público, né? Mande sugestões, troque com a gente, continue juntos e construindo esse programa junto com a gente. O nosso objetivo é esse, trazer a luz da Bíblia e com conhecimento, profundidade em cada conhecimento aqui, mais entendimento, mais de luz para as nossas vidas, para que a gente possa viver os dilemas da vida, né, de uma forma diferenciada, e isso realmente... Reforçar também o nosso novo Instagram, PodQuestion, procura lá, gente. Nós temos soltado vários cortes dos nossos encontros ao longo desse ano. Nós vamos movimentar muito mais ainda esse Instagram no ano de 2023 e você tem que estar lá colado conosco. E se você perdeu algum programa, tem a nossa playlist no canal do YouTube Ban Salvador com todos os programas Meu Irmão, é uma grande bênção. É um material riquíssimo, né? E aqueles adeptos do áudio, enquanto se deslocam para o trabalho, para os seus afazeres, continuamos marcando presença e golaços dentro da plataforma do Spotify. Você pode seguir lá, procure PodQuestion, o logo mais bonito que você achar é o nosso, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, né? Nos dê um feliz 2023, de muita bênção, de muita paz na presença do Senhor, crescendo e conhecendo cada dia mais esse Deus. E é isso. E para você que nos acompanhou até aqui, Deus os abençoe. 2023, nós nos encontraremos novamente. Um grande abraço. Até 2023. E não se esqueçam, sempre pode...